A dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações de financiamento imobiliário, está aumentando o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. O preço dos imóveis tem subido cada vez mais e o jovem tem tido dificuldade de sair da casa da mãe, de sair da casa do pai, então tá lá, logo na minha vez, ficou mais caro. Geração Z enfrenta desafios para comprar o primeiro imóvel. Comprar imóvel, geração Z enfrenta dificuldades. Se já está difícil até mesmo para pagar o aluguel, imagina para você comprar o imóvel. E muitas pessoas estão falando que isso é uma bolha que está prestes a estourar e o preço dos imóveis vai despencar. Nós trouxemos vários dados aqui para você tirar a sua própria conclusão e nós também vamos dar a nossa opinião. Lembrando que hoje se encerram as vagas para o nosso treinamento completo Fórmula Monetização Eterna. Lá você aprende do zero a criar conteúdo para as redes sociais, aparecendo ou sem aparecer e poder viver disso recebendo em dólar. Enquanto tá cheio de gente reclamando, não, que na minha vez tá muito difícil, que tá tudo muito caro, que eu ganho muito pouco. Existem pessoas que estão aproveitando do que existe para essa geração, da melhor oportunidade da década, estão fazendo dinheiro e não estão reclamando como tudo está difícil. As vagas vão encerrar hoje, 23h59, então é a sua última chance de entrar para fazer o seu ano de 2025 ser diferente. E como que o brasileiro faz para comprar o seu imóvel? A maioria absoluta acaba recorrendo ao financiamento. É simples, um imóvel custa muito caro e a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar à vista, vão lá e financiam em 30, 35 anos. Até mesmo quem tem dinheiro opta pelo financiamento porque os juros são muito mais baixos que outros tipos de empréstimo, então a pessoa não se descapitaliza, continua com o dinheiro, continua com o patrimônio e vai pagando a parcelinha. Porém, no final do ano passado houve uma mudança para você financiar imóvel através da Caixa, então tá lá, financiamento de imóvel pela Caixa passa a exigir entrada maior, veja as novas regras. Então, para você financiar através da tabela saque, ao invés de dar 20% de entrada, agora você precisa dar 30%. Aí nessa hora o camarada que é mais lentinho pensa o seguinte, ué, de 20 para 30 não mudou tanta coisa assim. Mas vamos pra prática, então se você pega um imóvel de 300 mil reais, antes você dava entrada de 20%, ou seja, 60 mil de entrada. Esses 60 mil já era difícil, o pessoal ralava para conseguir. Agora, sendo 30%, esse mesmo imóvel de 300 mil são 90 mil reais de entrada, ou seja, 50% a mais você tem que dar de entrada. E por que essa regra mudou? Justificativa é a falta de recursos. A mudança reflete a escassez de recursos da caderneta de poupança. Vamos pro cálculo de como o banco faz milhões de reais. Então, você deixar o teu dinheirinho rendendo na poupança hoje, tá rendendo 0,67% ao mês, o que dá mais ou menos ao ano um rendimento de 8%. Então, o banco te paga 8% ao ano. E o que ele faz com esse dinheiro? Ele pega e empresta pro pessoal financiar imóvel. E tá aqui, ó, do próprio site do Banco Central. A Caixa, por exemplo, no mínimo eles estão cobrando aí 10,91% ao ano de juros. Então ele pega o teu dinheirinho, te paga 8%, empresta pro pessoal que quer comprar imóvel e cobra 10,91%. Essa diferença acaba virando dinheiro, lucro pro banco. Mas tá aí, ó, poupança tem saída de 15,4 bilhões em 2024. É o melhor resultado em 4 anos. Então muitos brasileiros, por conta também do nosso conteúdo aqui de educação financeira e investimentos e diversos outros influenciadores também, têm sacado, têm deixado de ser besta. Pra que eu vou deixar meu dinheiro na poupança rendendo 8% ao ano, sendo que eu posso colocar em outro investimento com o mesmo risco, com a mesma disponibilidade do meu dinheiro rendendo muito mais? Então hoje, colocar o dinheiro no Tesouro Selic rende mais de 12% ao ano, ou então em um CDB que rende 100% do CDI de qualquer bancão, ou então qualquer caixinha, porquinho, reserva que seja, já rende 100% do CDI. Tá faltando esse dinheiro da poupança para eles emprestarem pro pessoal comprar imóvel, tanto que logo após eles anunciarem que vai ter que subir a entrada, teve até travamento, eles pararam de emprestar dinheiro pro financiamento. Então é muito simples, já era sofrido para a maioria dos brasileiros juntarem a entrada de 20%. Sendo 30% agora, a maioria não vai conseguir essa entrada, ou seja, não vai comprar o imóvel. O que define o preço de qualquer coisa é oferta e demanda. A demanda tende a diminuir por conta que o pessoal não consegue financiar. E a oferta de imóveis, óbvio que varia de cidade para cidade, o Brasil é muito grande, porém aqui em São Paulo, pelo menos, tá lá, a cidade de São Paulo baterá recorde imobiliário histórico ao entregar mais de
800 condomínios em 2024. Então a oferta de imóveis, pelo menos aqui em São Paulo, tá grande. Comenta aí na sua cidade se tá tendo muita construção, muito prédio na planta, muita casa sendo levantada. Outro fenômeno que tá acontecendo é que as famílias não estão conseguindo bancar a parcela do financiamento, que a situação tá difícil, dólar nas alturas, acima de R$6, você vai no mercado, o preço de tudo tá muito caro pra você, você coloca 3 itens no carrinho, já tá dando R$100. Então os imóveis estão indo a leilão. 2022 foram 9 mil, 2023 subiu pra 26 mil e agora 2024, somente no primeiro semestre, 44 mil imóveis foram a leilão. E o juro do financiamento imobiliário é baixo, eu mostrei pra vocês aí, 10% ao ano. Se for pegar um empréstimo pessoal, por exemplo, qualquer simulação vai dar mais de 20% ao ano. E por que o banco tá disposto a cobrar um juro muito menor para emprestar dinheiro? É muito simples, o banco não é bobo. Quando você compra um imóvel, o próprio nome já diz que é imóvel, ele não se move. Então não tem como você pegar o teu imóvel, a tua casa, botar nas costas e ir embora. O que é diferente de um carro, né? Você financia um carro, aí você não consegue pagar. O que você consegue fazer? Tem um monte de gente que faz isso, foge com o carro, vai pra outra cidade, esconde na casa da namorada, esconde no terreno da sogra. E quando você financia um imóvel em 30 anos, ele não é seu, só depois de você terminar de pagar. E é do banco, e caso você não arque com as parcelas, ele vai a leilão e o quanto for vendido esse imóvel vai ser usado pra pagar a sua dívida. E se os imóveis estão indo a leilão, é porque as pessoas não estão conseguindo pagar. Com muito imóvel indo a leilão, quer dizer que a oferta vai aumentar ainda mais. Então esses fatores indicam que o preço dos imóveis tende a cair, porém também tem fatores que indicam que o preço dos imóveis pode subir. Então a construtora, a incorporadora, na hora de levantar um prédio é muito simples. O custo que ela vai ter para levantar o prédio tem que ser menos do que ela vai vender no futuro. E para conseguir construir esse prédio tem que ter pessoas trabalhando, tem que ter o pedreiro. E tá aqui outra notícia, mão de obra da construção civil encarece 69% em 10 anos. Isso tem acontecido também por conta que tá faltando profissional que vai trabalhar na obra. Senta no pau! Que tá faltando pedreiro. Tanto que hoje a média de idade dos pedreiros tá em 41 anos. O pessoal mais jovem não quer trabalhar com isso e aí é óbvio, tem muita obra saindo, muito prédio subindo, a demanda por pedreiros, por esses profissionais aumenta. Porém, se tem uma oferta cada vez menor que o pessoal não quer trabalhar com isso, o quanto o pedreiro vai ganhar tem que subir. E quem já contratou algum pedreiro para fazer obra sabe que não custa barato. Simone, pega a visão! E além disso, nos últimos anos, disparou o preço dos materiais de construção. Isso faz com que você precise encarecer o preço do imóvel, o preço final, para conseguir ganhar dinheiro. Outro fator muito importante não é nem que o imóvel tá valorizando, e sim que o teu dinheiro, a cada ano que passa, vale menos. Logo, se o seu dinheiro vale menos, o preço dos imóveis vai subir. Então, a gente pegou aqui até um vídeo mostrando quanto custava um imóvel lá em 1998. Aí você deve estar falando, nossa, mas isso é muito caro. Não é não, qualquer apartamento, preço 67 mil reais. Não importa se é o primeiro ou o último. 67 mil. Do primeiro andar ou o último andar, Não né? importa. 67 mil reais. Como é que você pode pagar isso? Uma entrada facilitada de quanto? De 2.680 facilitada. Mais 14 parcelas fixas de Isso é só a entrada. R$495. aí o saldo em até 166 meses, certo? Já morando. Exatamente. E o preço para qualquer unidade, 67 mil reais. E pra quem ficou curioso, E hoje, esse mesmo apartamento tem a localização, que tem tudo, tá sendo vendido a 725 mil reais. Aí muitas pessoas vendo isso já se revoltam, que na minha vez que tá difícil pra caramba. Lá em 98 era tranquilo, 67 mil o imóvel, porém você tem que ver o salário da época, salário mínimo. Em 98, 130 reais. Ou seja, pra comprar esse imóvel, 515 salários mínimos. Hoje, esse mesmo imóvel são 477 salários mínimos. Agora, corrigindo esses 67 mil reais pelo IPCA e o principal índice de inflação do Brasil, pra você ficar no 0 a 0, ou seja, somente ter corrigido o teu poder de compra, esse imóvel de 67 mil, hoje teria que estar custando 322 mil reais. Então, em termos reais, quem comprou esse imóvel aqui teve uma valorização, teve o dobro, né, comparado com a inflação. Exato. Então não dá pra se iludir também achando que no passado era muito, mas muito barato. E tem gente que chega e fala o seguinte, que antigamente era muito fácil, era muito mais tranquilo você comprar terra, você comprar imóvel, que tem um vô, que tem um tio, que tem um parente que conseguiu comprar terreno trocando por bicicleta, por geladeira. Mas aí, esses casos em específico é o seguinte, era um terreno onde não tinha
tinha civilização, não tinha eletricidade, não tinha encanamento, não tinha nada. Aí o que aconteceu? Comprou esse terreno lá atrás porque valia muito pouco, chegou a civilização, chegou a cidade, chegou a eletricidade, chegou tudo, ele valorizou. E por que isso aconteceu? Porque nos últimos 100 anos, até mais, a população do Brasil só cresceu. Com a população crescendo, as cidades vão se expandindo. E aí, o lugar que não valia nada passa a valer. Hoje o pessoal não tá mais tendo filho, a média é menos de 2 por casal. Não é o suficiente nem para repor. Ou seja, no futuro a população vai estagnar e vai começar depois a diminuir. Até hoje, onde não tem nada, não tem eletricidade, não tem asfalto, você consegue comprar terreno por 10, por 15 mil reais. Então, para quem vai comprar esse tipo de terreno, é muito importante saber o que tá fazendo. Porque não vai ser todo lugar que você compra qualquer terra que vai chegar à civilização por conta da população passar a diminuir. Essa tabela aqui, FIPE-ZAP, pega em média o crescimento ou declínio do preço dos imóveis aqui no Brasil. Então dá pra ver que lá desde 2008 até 2015 o preço dos imóveis estava subindo. E muito importante, quando tá acima de zero quer dizer que, por exemplo, ó, nesse ano aqui o preço do imóvel subiu na média 0,5%. Aqui subiu 1,77%, subiu 2%. Quando tem essa queda aqui no gráfico, não quer dizer que ele tá caindo de preço, porém quer dizer que ele tá valorizando menos do que valorizou no passado. Até 2015, na média, o preço dos imóveis no Brasil estava subindo. Agora, de 2015 até 2019, vocês podem ver que o preço ficou estagnado e até mesmo em alguns momentos o preço caiu. E isso aqui é a média. Vai ter gente falando, não, que aqui na minha região o preço dos imóveis quadruplicou, quintuplicou. E realmente, você pega Balneário, por exemplo, subiu muito mais. Porém, por se tratar de uma média, teve lugar que estava caindo. Então, aqui no Rio de Janeiro, dá pra ver que entre 2015 até 2019, 2020, caiu ainda mais. Depois da pandemia, vocês podem ver que os preços na média subiram bastante. E é óbvio que para imóveis, a localização importa muito. Então em São Paulo, por exemplo, na região do Morumbi, a criminalidade disparou. Ninguém tá querendo morar lá. Quem tem casa no Morumbi, grande parte tá querendo vender. Ou seja, a oferta de casas tá lá em cima. Porém a demanda é muito baixa, porque ninguém quer comprar lá por conta da criminalidade. Logo tem pessoas vendendo pela metade do preço e mesmo assim não consegue fazer negócio. Quem mora em algumas regiões do centro de São Paulo, por conta da Cracolândia, vários imóveis estão à venda e ninguém quer comprar também, o preço cai. Um fator específico quando se trata de imóveis é que o brasileiro não aceita levar prejuízo. Então ele vai lá, anuncia o imóvel e caso não esteja vendendo no preço que ele quer, ele segura, ele aluga, mas ele não vende. Diferente quando o brasileiro investe na bolsa de valores, por exemplo. Então ele foi lá, comprou uma ação, ela caiu 20%, ele se desespera, vai cair ainda mais, vende no prejuízo. Imóvel, isso não costuma acontecer. Somente se for por conta de um fator macroeconômico. Então tem uma crise muito grande aqui no Brasil, ele tá sem dinheiro, precisa vender esse imóvel porque o dinheiro vai ser usado para pagar alguma coisa, aí sim ele vai lá e vende. Por conta de todos os fatores que nós mostramos, eu vejo que não faz sentido o preço dos imóveis continuar subindo. Então nós temos uma oferta grande de imóveis e uma demanda menor por conta do pessoal não conseguir financiar, por conta de todo o problema econômico que tá rolando no Brasil. Pós-pandemia nós já tivemos uma alta grande, porém da mesma forma não acredito que o preço dos imóveis vai somente despencar, que hoje um imóvel que você compra por 300 mil, daqui 2 anos você vai estar comprando por 150. Somente se tiver uma grande crise mesmo, o dólar ir para 10 reais realmente der ruim. Então no final das contas está assim mais difícil comprar um imóvel e não acredito que vá ficar muito mais fácil que isso. Então se você quer realizar o sonho do imóvel próprio, comprar sua casa, seu apartamento, você tem que ir atrás de se tornar uma pessoa capaz de conseguir fazer mais dinheiro. Lembrando que hoje, R$23,59, encerram as vagas para o Fórmula Monetização Eterna e até o próximo vídeo.